aula de matemática com a professora Neida Prado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. Esse sistema surgiu pela necessidade que o homem teve de contar, de contabilizar as quantidades. E foi essa necessidade que deu ao homem a ideia de número. E os números passaram a ser representados por um algarismo, por um sinal gráfico. Esses algarismos você conhece muito bem. São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, são esses 10 símbolos que nós utilizamos para escrevermos todas as quantidades que quisermos. Como o nosso sistema de numeração tem 10 símbolos, que são esses que eu acabei de falar, começando no 0 e terminando no 9, o nosso sistema de numeração ele passou a ser chamado de sistema de numeração decimal posicional. Decimal porque nós usamos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sistema de numeração decimal posicional. Posicional porque, dependendo da posição em que o numeral está, dependendo da posição em que o algarismo se encontra, ele vai ter um valor diferente. E assim, estar representando uma unidade, ou uma dezena, ou uma centena, ou até milhar. Quando contamos os algarismos sem agrupá-los, estamos fazendo uso da unidade. Isso acontece quando estamos contando de 0 até 9. Ou seja, qualquer quantidade que esteja entre 0 e 9, eu chamo de unidade. Porém, ao acrescentar mais 1 ao 9, nós formamos um grupo com 10. A esse grupo com 10, eu chamo dezena. Todas as vezes que você forma um grupo com 10 elementos, você pode dizer que ali você tem uma dezena, ou seja, um grupo com 10. E ao formar um grupo com 100, você pode dizer que você formou uma centena. Assim, se você juntar 100 unidades, ou então se você juntar 10 grupos de 10, ou seja, 10 grupos de dezenas, você forma uma centena. E ao juntar 1000 unidades, ou então 10 grupos com 100, você forma uma unidade de milhar. E agora que você já compreendeu um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal posicional, vamos fazer a atividade do livro didático que está na página 32, onde vamos trabalhar com os agrupamentos e o conceito de dezena. Na questão 1, diz o seguinte: cerque com uma linha uma dezena de joaninhas. Depois, complete a frase. Bom, você tem aí várias joaninhas, mas você vai circular apenas 10. E logo abaixo você vai completar a frase. A, pontinho, pontinho, dezena de joaninhas. Bom, você circulou um grupo com 10. Quando a gente tem um grupo com 10, a gente tem uma dezena. Eu posso dizer que eu tenho 10 unidades ou uma dezena, ou seja, um grupo com 10. Então, aqui você vai completar. Há uma dezena, ou seja, há um grupo com 10 de joaninhas. Mas, lembra que sobraram algumas joaninhas? Você viu que sobraram algumas joaninhas. Quantas joaninhas sobraram? Conte lá quantas sobraram e termine de completar a frase. Então, vai ficar há uma dezena de joaninhas mais, pontinho, pontinho, joaninhas. Aqui você vai colocar a quantidade de joaninhas que sobraram. Depois vem a questão número 2 que diz: observe a ilustração e em seguida faça o que se pede. A ilustração traz para a gente um empilhamento de carrinhos que estão numa fila para pagar o pedágio. E aí vem as perguntas em relação a essa imagem. Letra A. Quantos carros estão na fila do pedágio? Você vai contar quantos carrinhos tem aqui e colocar um numeral. Letra B. Se outro carro chegar a essa fila, sem que nenhum dos outros saia, quantos carros ficarão? Bom, primeiro você tem que conferir quantos carrinhos tem e depois, se chegar mais um, quanto vai ficar?
E aí você coloca o numeral aqui na linha. Nesse caso, ocorreu uma operação que nós chamamos de adição. Por que adição? Porque acrescentou, havia uma quantidade de carros e chegou mais um. Então, foi adicionado, acrescentado. E toda vez que isso ocorre, nós estamos diante de uma adição. Então, aqui embaixo, você vai realizar esta operação. Tinha quantos carros? Coloque o numeral aqui. Mais chegaram quantos carros? Coloque o numeral aqui. E o total, quanto deu? Sendo que tinham alguns carros e depois chegou mais um, então a quantidade mudou. Quantos carros tem agora no total? Coloque a quantidade aqui. Aqui embaixo nós temos um reforço que diz 10 é igual a 10 unidades ou uma dezena. Ou seja, o algarismo 10, aquele símbolo representado pelo 1 e o 0, simboliza a quantidade de 10 unidades, que você também pode chamar de uma dezena, ou seja, um grupo com 10. Na questão 3 diz o seguinte: em cada caso abaixo, o visor da calculadora mostra um número. Desenhe em seu caderno as teclas que você precisaria apertar para o número 10 aparecer em cada visor. Aqui na letra A, no visor da calculadora, nós temos o número 2. Para que apareça o 10 nessa calculadora, o que você precisa fazer? E depois, na letra B, nós temos o numeral 5 no visor da calculadora. O que você precisa fazer para aparecer o número 10? Bom, você precisa efetuar uma adição. Então, no primeiro caso, se você tem 2, para que você chegue em 10, você tem que realizar uma adição. Ou seja, você tem 2. Se você tocar no mais e depois no 8 e depois no igual na calculadora, você vai obter 10, porque 2 mais 8 dá 10. Então, você vai fazer aqui mesmo no livro essa resposta. Não precisa fazer no caderno, você vai fazer no livro. Encontre um espaço em branco no livro e coloque essa resposta lá. Monte o cálculo. 2 mais 8 é igual a 10. E no segundo caso, do visor, que está na letra B, 5, para chegar em 10, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar ou subtrair? Se tiver que adicionar, vai ter que adicionar 5 mais quanto para chegar em 10? Monte o cálculo aqui no livro também. Esta é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Tchau, tchau!